Olá e sejam bem-vindos ao CoutoCast. No programa de hoje continuamos com a história das Olimpíadas de Inverno. O CoutoCast começa agora. Olá, seja bem-vindo ao CoutoCast. No programa passado a gente conferiu que as Olimpíadas de Inverno começaram a ser pensadas ainda nos primeiros anos do século XX. Vimos que as primeiras tentativas próximas aos Jogos de Inverno foram os Jogos Nórdicos, que aconteceram na Suécia pela primeira vez em 1903. Enquanto Olimpíada, tivemos provas de patinação artística nas Olimpíadas de Verão de 1908, mas a Primeira Guerra acabou por interromper os sonhos dos Jogos de Inverno. Após a guerra, em 1924, temos a realização da primeira Olimpíada de Inverno, que recebeu esse nome retroativamente e passava a ser realizada pelo mesmo país e no mesmo ano das Olimpíadas de Verão. Vimos que em 1928, Sonja Henie, da Noruega, fez história quando venceu a patinação artística com 15 anos de idade. Ela, na época, se tornou a campeã olímpica mais jovem da história. Vimos também que Ed Egan, que havia sido campeão olímpico de boxe em 1920, ganhou ouro no bobsled, vindo a se tornar o primeiro atleta a ter ganho medalhas tanto nos Jogos Olímpicos de Verão quanto nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nos anos de 1940 e 1944 tivemos uma interrupção na realização dos Jogos Olímpicos de Inverno devido à Segunda Guerra Mundial. Porém, em 1948, pouco tempo após o fim da guerra, já se foram realizadas novas Olimpíadas. Essa Olimpíada teve 28 países competindo, mas atletas da Alemanha e do Japão, perdedores da guerra, não foram convidados. Os Jogos de 1956 foram usados como experimentos da viabilidade da transmissão televisiva de eventos esportivos em uma escala tão grande. E em 1960 foi a primeira Olimpíada a ter a vila dedicada aos atletas. Foi também a primeira a utilizar um computador, uma cortesia da IBM, para tabular os resultados, e as primeiras Olimpíadas a incorporar os eventos de patinagem em velocidade feminina. Os eventos do bobsled estiveram ausentes pela primeira e única vez porque o comitê organizador achou muito caro construir uma pista de bobsled. Em 1968, os efeitos da televisão começaram a aparecer nos Jogos Olímpicos. A comissão organizadora vendeu os direitos de televisão por $2 milhões. Sedes foram distribuídas por grandes distâncias, exigindo 3 vilas dos atletas nesses jogos, o que acabou por gerar várias críticas ao comitê organizador. Os Jogos de Inverno de 1972, realizados em Sapporo, no Japão, foram os primeiros sediados fora da América do Norte e da Europa. Vimos também que em 1976, uma dificuldade para escolher a sede foi o grande marco. Denver acabou sendo escolhida, mas os custos e o impacto ambiental fizeram a desistência da cidade. A Áustria acabou por sediar esses jogos. E acabamos o programa passado em 1980 com o milagre do gelo. Então, chegou a hora de a gente seguir em frente com a série sobre os Jogos Olímpicos de Inverno. Enquanto voltamos no tempo para 1984, você confere o som de The XX. E esse é o som de The XX. E assim chegamos à segunda parte da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. 1964, cidade de Sarajevo, país Iugoslávia. País que na época estava em guerra civil, porém os jogos aconteceram como o carnaval acontece no Brasil. Para esse carnaval, um total de 49 nações e 1.272 atletas participaram em 39 eventos. A Iugoslávia ganhou sua primeira medalha olímpica, quando o esquiador alpino Juri Franco ganhou a medalha de prata no slalom gigante. Outro destaque foi o desempenho na dança livre dos dançarinos de gelo britânicos Jaime Torville e Christopher Dean. Seu desempenho para Bolero de Ravel ganhou uma pontuação perfeita na impressão artística e, junto com ela, a medalha de ouro. A Alemanha Oriental, sim, as Alemanhas ainda estavam divididas, em 84, faturou 24 medalhas, sendo 9 de ouro. Atrás da União Soviética, que conquistou uma medalha a mais, totalizando 25 medalhas, mas somente 6 medalhas de ouro. Em 1988, a cidade canadense de Calgary sediou a primeira Olimpíada de Inverno a abranger 16 dias.
Novos eventos foram adicionados em salto de esqui e patinação de velocidade, enquanto esportes olímpicos futuros como curling, patinação de velocidade em pista curta e esqui estilo livre fizeram suas aparições como esportes de demonstração. Pela primeira vez, os esportes da patinação de velocidade foram realizados em ambientes fechados, no Olympic Oval. A patinadora holandesa Yonni van Gennep ganhou 3 medalhas de ouro e 2 recordes mundiais na patinação de velocidade, batendo as favoritas patinadoras da Alemanha Oriental em cada corrida. O total de medalhas dela foi igualado pelo esquiador finlandês Matti Nikkanen, que venceu todas as 3 provas em seu esporte. O esquiador italiano Alberto Tomba fez sua estreia olímpica ao ganhar o slalom gigante e o slalom. Da Alemanha Oriental, Christa Rothenburger ganhou os 1.000 metros da patinação de velocidade feminina. 7 meses mais tarde, ela ia ganhar a medalha de prata no ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos de Seul. Ela se tornou a primeira e única atleta do sexo feminino a ganhar medalhas em 2 Olimpíadas de verão e inverno, e também a única atleta a ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos de verão e de inverno no mesmo ano. A União Soviética liderou o quadro de medalhas com 27 conquistas, sendo estas 11 de ouro. A Alemanha Oriental repetiu o feito da Olimpíada anterior e conquistou 25 medalhas, sendo 9 de ouro. Os Jogos de 1992 foram os últimos a serem realizados no mesmo ano em que os Jogos de Verão, e foram realizados na França. A cidade de Albertville foi a cidade anfitriã do evento, embora apenas 18 eventos foram realizados na cidade. O restante dos eventos foram espalhados para Saraboia. Esses foram os primeiros Jogos Olímpicos realizados após a queda do Muro de Berlim. A Alemanha competiu como uma única nação pela primeira vez desde os Jogos de 1964, e as ex-repúblicas da Iugoslávia, Croácia e Eslovênia fizeram sua estreia como nações independentes. A maioria das ex-repúblicas soviéticas ainda competiram como equipe única, que ficou conhecida como equipe unificada. Mas os estados bálticos fizeram aparições independentes pela primeira vez desde antes da Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos, o esquiador finlandês Tony Newman fez história ao se tornar o mais jovem atleta do sexo masculino campeão olímpico nos Jogos de Inverno. A esquiadora neozelandesa Annelies Cooperger se tornou a primeira medalhista olímpica nos Jogos de Inverno do Hemisfério Sul, quando ganhou uma medalha de prata no slalom feminino. Para estas Olimpíadas de Inverno, também foram as primeiras a ter a participação do Brasil, tendo 7 atletas na sua delegação. No quadro de medalhas, a força soviética foi demonstrada pelas conquistas da equipe unificada, que levou para casa 23 medalhas, sendo 9 de ouro, perdendo apenas para a Alemanha, agora unificada, que levou 26 medalhas, sendo 10 de ouro. A Noruega e a Áustria ficaram próximas das 2 primeiras colocadas, levando 20 e 21 medalhas respectivamente. Devido ao fato do COI fazer o revezamento de jogos de verão e inverno nos anos pares, os jogos seguintes foram os Jogos de 1994. Jogos que tiveram a competição de patinação artística feminina, recebendo atenção significativa da mídia. A patinadora americana Nancy Kerrigan foi ferida no dia 6 de janeiro de 1994, em um assalto planejado pelo ex-marido de sua adversária, Tonya Harding. Apesar disso, existe sempre aquela brincadeira da realidade. Ambas as patinadoras competiram nos jogos, mas também não ganharam a medalha de ouro, que foi para Oksana Baiu, que conquistou o primeiro título da Ucrânia nos Jogos Olímpicos. Johan Olav Kois, da Noruega, ganhou 3 medalhas de ouro na patinação de velocidade, batendo todas as distâncias do evento. Em 1994, o Brasil teve sua menor delegação nos Jogos Olímpicos, apenas um atleta. A Noruega, disputando em casa, conquistou 26 medalhas, sendo 10 de ouro, perdendo apenas para a Rússia, que conquistou 11 de ouro e 23 medalhas no total. A Alemanha voltou a fazer bonito, levando 24 medalhas para casa, sendo 9 de ouro. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 foram os primeiros jogos a receber mais de 2.000 atletas. Os jogos foram realizados na cidade japonesa de Nagano. O torneio masculino de hóquei no gelo foi aberto aos profissionais pela primeira vez. Canadá e Estados Unidos, com seus muitos jogadores da NHL, foram os favoritos para o torneio. No entanto, nenhum dos dois ganhou a medalha do hóquei, já que a República Tcheca prevaleceu. O hóquei no gelo feminino fez sua estreia e os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Bjørn Dæhlie, da Noruega, ganhou 3 medalhas de ouro no esqui nórdico. Ele se tornou o mais condecorado atleta olímpico de inverno, com 8 medalhas de ouro e 12 medalhas no geral.
O austríaco Hermann Maier sobreviveu a um acidente durante a competição de downhill e voltou a ganhar o ouro no Super G no slalom gigante. Uma onda de novos recordes mundiais foram estabelecidos na patinação de velocidade por causa da introdução do skate clap. A Alemanha levou a melhor, conquistando 29 medalhas, sendo 12 de ouro. A Noruega continuou a fazer bonito com 25 medalhas, sendo 10 de ouro, 10 de prata e 5 de bronze. A Rússia conseguiu 18 medalhas, o Canadá 15 e os Estados Unidos 13. E chegou a hora de virar o milênio. Enquanto comemora a virada para o novo milênio, conferimos juntos o som de Kanye West. On lonely nights I start to fade. On lonely nights I start to fade. Her love's 1,000 miles away. Her love's 1,000 miles away. Memories made in the coldest winter. Goodbye, my friend. Will I ever love again? E assim chegamos ao ano de 2002, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, que hospedou 77 nações e 2.399 atletas. Houveram 78 eventos em 7 esportes. O Canadá conseguiu um duplo sem precedentes, ganhando a medalha de ouro no hóquei no gelo, tanto na competição para homens quanto na competição para mulheres, depois de 50 anos sem conquistar uma medalha olímpica no hóquei. O Canadá também se envolveu com uma confusão com a Rússia após o julgamento da competição de duplas na patinação artística. A dupla russa, que competiu contra o casal canadense, a medalha de ouro. Os canadenses pareciam ter patinado bem o suficiente para vencer a competição, mas os russos que acabaram sendo agraciados com o ouro. O julgamento começou conforme as linhas da Guerra Fria, com exceção do juiz francês, que concedeu o ouro para os russos. Uma investigação revelou que ela havia sido pressionada a dar o ouro para a dupla russa, independentemente de como eles tivessem patinado. Em contrapartida, o juiz russo veria com bons olhos esses estreantes franceses na competição de dança de gelo. O COI decidiu premiar ambos os pares com a medalha de ouro numa segunda cerimônia realizada posteriormente aos Jogos. O alemão Georg Hauke conquistou uma prata no luge na prova individual, se tornando o primeiro atleta na história a ganhar a mesma medalha olímpica em 5 Jogos Olímpicos consecutivos. E o australiano Steven Prodbury se tornou o primeiro medalhista de ouro do Hemisfério Sul quando ganhou os 1.000 metros da patinação de velocidade em pista curta. A China entrou para o grupo dos países campeões olímpicos de inverno nesta edição, quando conquistou medalhas de ouro na patinação de velocidade. Os Estados Unidos ficaram na terceira colocação no quadro de medalhas, com 10 de ouro e 34 no total, atrás da Alemanha com 12 de ouro e 36 no total, atrás da Noruega com 13 de ouro e 25 medalhas. Em 2016 foi a vez da Itália sediar os Jogos. As atletas da Coreia do Sul acabaram levando 10 medalhas, incluindo as 6 de ouro na patinação em velocidade em pista curta. Sent Yu-jin conquistou 3 medalhas de ouro, enquanto seu companheiro Hyang Soo-ha também ganhou 3 medalhas de ouro e mais um bronze. No esqui cross-country em equipe feminina de perseguição, a canadense Sarah Renner quebrou uma de suas balizas. Quando viu o drama, o técnico norueguês decidiu emprestar-lhe uma baliza. Claudia Pechstein, da Alemanha, se tornou a primeira patinadora de velocidade a ganhar 9 medalhas na carreira. O alemão Michael Grace ganhou 3 medalhas de ouro. A primeira foi exatamente na primeira final dos Jogos, os 20 km do biatlo. A segunda foi no revezamento 7 por 5 km, já na segunda metade dos Jogos. O terceiro nos 15 km no penúltimo dia de competições. Outro alemão, André Lenz, ganhou 2 ouros no bobsled de duplas e no de time, tornando-se o 5º homem a conseguir o feito em uma mesma edição olímpica. A Áustria dominou as competições de esqui alpino, ganhando 14 das 30 medalhas disponíveis. O principal feito da Áustria nesse ano foi no slalom. O trio composto por Benjamin Hentz no ouro, Hans-Fritz Herbers, que foi prata, e Hennes Schofender, que levou bronze, foi o terceiro na história dos Jogos a dominar integralmente o pódio. Apenas a Noruega em 94 e os próprios austríacos em 56 haviam conseguido o mesmo feito.
O Canadá, considerado o país do curling, conquistou a sua primeira medalha de ouro na história entre os homens, após chegar a 2 finais consecutivas em 98 e 2002. O país ainda subiu no pódio feminino, onde conquistou a medalha de bronze. No final, a Alemanha conseguiu ficar em primeiro no quadro de medalhas, com 11 de ouro, 12 de prata e 6 de bronze, totalizando 29 medalhas. E antes de te contar o que aconteceu na década de 2010, a gente curte mais um som. Wintertime winds blow cold this season, falling in love, I'm hoping to be. Wind so cold, is that the reason? Keeping you warm, your hands touching me. E o CultoCast continua te contando a história das Olimpíadas de Inverno. Em 2010, Vancouver, no Canadá, sediou o evento e mais de 80 países compareceram. Foram 5.000 atletas no total que participaram em 86 eventos. A morte do georgiano Duluji Noda Kumaratasvili em um treinamento na véspera da cerimônia de abertura lançou uma cortina de fumaça sobre os jogos. Sua morte também obrigou os funcionários do Whistling Sling Center a mudar a pista a fim de torná-la mais segura. A esquiadora norueguesa do cross-country Marit Bjørgen ganhou 5 medalhas em 6 provas do cross-country feminino. Ela terminou os Jogos Olímpicos com 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Os Jogos de Vancouver também foram notáveis para o fraco desempenho dos atletas russos. Desde a sua primeira Olimpíada de Inverno em 1956 até 2006, uma delegação soviética ou russa nunca tinha estado fora dos 5 primeiros no quadro de medalhas. Em 2010 eles terminaram em 6º na soma total, mas se levar em consideração o número de medalhas de ouro, a Rússia terminou em 11º. Vancouver também marcou a ascensão asiática nos Jogos de Inverno. Os atletas asiáticos conquistaram 31 medalhas, sendo 11 delas de ouro. A ascensão das nações asiáticas nos Jogos Olímpicos de Inverno é devido, em parte, ao crescimento dos jogos de esportes de inverno e um aumento do interesse do público em países como Coreia do Sul, Japão e China. A equipe norte-americana conquistou o ouro na prova por equipes do bobsleigh após 62 anos sem medalha de ouro olímpica nesse esporte. A Alemanha e o Canadá completaram o pódio do evento. A tricampeã mundial tcheca Marina Sablikova unificou as conquistas do Mundial e Olímpica e conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos, nos 5.000 e nos 3.000 metros. Nos 1.500 metros encerrou como medalhista de bronze. Na patinação artística, a dupla chinesa Chen Shui e Xiao Hangbu quebraram o recorde mundial no programa curto ao somarem 76,66 pontos. Após o programa livre, Chen e Xiao estabeleceram uma nova marca para a pontuação total de 216,57 pontos e conquistaram a medalha de ouro. No hóquei no gelo, o pódio repetiu-se tanto no torneio feminino quanto no masculino. Em ambas as finais, o Canadá derrotou os Estados Unidos e a medalha de bronze foi conquistada pela Finlândia. O Canadá conquistou 26 medalhas, sendo 14 de ouro, e conquistou o primeiro lugar geral, mesmo que a Alemanha e os Estados Unidos tenham conquistado o maior número de medalhas. A Alemanha levou 30 para casa e os Estados Unidos 37. Os Jogos de 2014 ocorreram na cidade russa de Sochi, que foi a primeira cidade com clima subtropical a sediar os Jogos de Inverno. A Vila Olímpica e o Estádio Olímpico estavam localizados na costa do Mar Negro. Todas as sedes de montanha estavam a menos de 50 km de distância da região alpina conhecida como Clareira Vermelha. A preparação dos jogos não envolveu apenas os locais de competição, mas também grandes obras de sistemas de telecomunicações, potência elétrica e transporte na área de Sochi. Essas melhorias incluíram a construção de várias arenas na costa do Mar Negro, no Vale Imeritsky, além de infraestruturas na Clareira Vermelha. Além disso, a preparação para os jogos esteve envolvida em várias polêmicas, com alto nível de corrupção por parte das autoridades russas, os altos níveis de poluição e os conflitos entre a comunidade LGBT e as autoridades russas. Já nas competições, Ole Einar Bjørnstad entrou para a lista da história em Sochi, tornando-se o desportista com mais medalhas conquistadas nos Jogos de Inverno. O biatleta de 40 anos ajudou a Noruega a vencer uma medalha de ouro e foi campeão olímpico pela 8ª vez, conquistando 13 medalhas olímpicas. O recorde anterior de 12 medalhas estava em posse de seu compatriota Bjørn Derrille. No esqui alpino, nunca se viu nada igual. No 5º dia de competição fez história em Sochi os protagonistas Tina Maze e Dominique Jensen no downhill.
O duelo do primeiro lugar foi tão equilibrado que ambas as esquiadoras foram obrigadas a partilhar a medalha de ouro. Completaram ambas a descida com um tempo de 1 minuto, 41 segundos e 57 centésimos. A eslovena garantiu o primeiro título olímpico na história do seu país nos Jogos de Inverno. A Suíça foi a grande surpresa que pela primeira vez não vencia a prova desde março de 2010. Com 2 medalhas de ouro, a prata acabou não sendo atribuída para Lara Gutz, que ficou com a medalha de bronze depois de ter concluído a prova 1/10 atrás das vencedoras. Na patinação artística, o público foi agraciado pela apresentação de Julia Liptynskaya, que venceu a competição por equipes dos Jogos Olímpicos de Sochi e se sagrou a mais jovem campeã da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. A atleta conquistou o título com 15 anos e 249 dias. O recorde anterior era de apenas 6 dias de diferença e pertencia a Tara Lipsync. O Brasil bateu o recorde de atletas em sua delegação, totalizando 3 atletas. A primeira patinadora brasileira a disputar uma Olimpíada, Isadora, acabou caindo na fase eliminatória. Mas nada que tirasse o brilho da estreia do Brasil na modalidade, que já é um grande feito alcançado pelo país. Isabel Clark foi a 14ª no snowboard cross, marcando o melhor resultado do Brasil em Sochi. 5 recordes olímpicos, 8 medalhas de ouro entre 12 possíveis e um total de 23 medalhas entre as 36 disputadas. Esse foi o saldo da Holanda na patinação em velocidade em Sochi, com a equipe em plena forma liderada por Steven Kramer, Joris Bergama, Michel Mulber, Irene Wultz e Jorian Termors. Os holandeses impressionaram a todos com um desempenho histórico. Ao final, a Rússia fez o dever de casa e manteve 33 medalhas em seu território, sendo 13 de ouro. A Noruega conquistou 26, seguida do Canadá com 25 e Estados Unidos com 28. E essa é a história dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas o CoutoCast passa os esportes que valem medalha nos próximos Jogos Olímpicos, começando pelo biatlo, que terá 10 provas entre as provas de velocidade individual, perseguição e revezamento, além da largada competitiva. O bobsled tem 3 eventos entre equipes masculinas, duplas masculinas e duplas femininas. O combinado nórdico nós temos o individual de pista normal, pista longa e equipes de pista longa. No curling, os torneios masculinos e feminino. No esqui alpino, 10 eventos entre o downhill, o super G, o slalom gigante e o slalom, e combinado masculino e feminino. No esqui cross country, 12 eventos entre a velocidade individual, velocidade por equipes, largada coletiva e revezamento. No esqui estilo livre, 10 eventos. No hóquei no gelo, 2, o torneio masculino e o feminino. No luge, 4, entre o individual masculino, feminino, duplas e revezamento. Na patinação artística, 5 eventos, entre o individual masculino e feminino, duplas, dança no gelo e equipes. Na patinação de velocidade, 12 eventos no total. E na patinação de velocidade em pista curta, mais 8 eventos. No salto de esqui, 4 eventos entre a pista normal, individual masculino e feminino, pista longa individual e pista longa por equipes masculino. No skeleton, 2 eventos, um masculino e o feminino. E no snowboard, 10 eventos. E assim o CoutoCast vai ficando por aqui. Não esqueça que até as Olimpíadas, outros programas vão te contar detalhes das principais modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno. Você me segue no @EduardoCoutoRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como EduardoCoutoRJ. Não esqueça de deixar seu comentário lá no blog no eduardocoutorj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!